Sexto ano, nós estamos estudando números decimais. E agora nós vamos ver alguns conceitos de números decimais importantes. Nós vimos como se faz comparação, leitura, como se escreve os números decimais, e agora nós vamos continuar nosso conteúdo. Nós vamos ver a representação decimal de uma fração ordinária. Toda fração pode ser representada por um número decimal. Então, vocês vão ver que nós podemos converter número decimal em fração e fração em número decimal. Então, toda fração você pode transformar em um número decimal. E quando isso acontecer, você vai ter representação de uma decimal exata, aquela que é finita, ou um número decimal que não é exato, que é infinita. Ou seja, você tem duas opções quando você tem uma fração e transforma essa fração em um número decimal. Ela pode ser finita, que tem fim, e infinita, quando não tem fim. Mas como que eu faço para transformar uma fração em um número decimal? É muito simples. Basta você dividir o numerador pelo denominador. Simples assim. Bom, representar na forma decimal a fração 8 quintos é dividir o número 8 pelo denominador 5. Eu tenho o número 8 e eu quero dividir ele por 5. Vai ser 1, porque 1 vezes 5 é 5. 8 menos 5 sobra 3. Eu vou acrescentar um zero e automaticamente você acrescenta uma vírgula. Por quê? Não tinha outro número para acrescentar. Esse número surgiu, você o acrescentou apenas para continuar o cálculo. 30 dividido por 5 é 6, porque 6 vezes 5 é 30. Ou seja, a fração 8 quintos resultou no número decimal 1,6. Observe que 1,6 tem fim, então ele é um decimal exato, porque ele acabou no valor 6. Letra B, 23 nonos. Eu vou dividir o numerador 23 pelo denominador 9. 23 dividido por 9 vai ser 2, porque 2 vezes 9 é 18. 23 menos 18 vai sobrar 5. Observe que você já dividiu o número todo, não tem mais nada para dividir, mas ainda sobrou um resto que é 5. Então, o que eu vou fazer é acrescentar um zero nesse 5, que não existia, e acrescento uma vírgula. 50 dividido por 9 é 5, porque 5 vezes 9 é 45. 50 menos 45 sobra 5. Você pode continuar? Pode. Se você acrescentar mais um zero a esse 5, você não vai ficar novamente com 50? E novamente não vai ser 5, porque 5 vezes 9 é 45. Observe que isso vai acontecer sempre. Então, depois da vírgula, o número que vai aparecer vai ser 5. E ele é infinito. Você pode continuar dividindo o tanto que você quiser, que sempre vai ser 5. Logo, quando isso acontece, nós dizemos que isso é uma dízima periódica, ou seja, essa divisão ela é infinita, tem infinitos números depois da vírgula. E aí, aqui esse número repete, é o número 5. Ou seja, decimal exato, decimal finito, é todo número que obtemos da divisão do numerador pelo denominador que não tem resto, que o resto é zero, que você consegue concluir a divisão. Mas quando eu não consigo concluir a divisão, quando sempre sobra resto e eu sempre vou dividir, aí nós temos as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, elas podem ser dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. As dízimas, chamada de dízima periódica simples, quando elas não apresentam na sua casa decimal um algarismo que seja diferente do período, ou seja, diferente da repetição. Exemplo, quando você tem a fração 7 nonos e você divide 7 por 9, você vai encontrar o valor 0,77777. Você vai ver que quando fizer a divisão, o número que aparece depois da vírgula é sempre 7. Logo após a vírgula, você tem esse período, essa repetição do 7. Então é simples, porque vai ser sempre o mesmo número. Já
Já na fração 6/45, quando você dividir o 6 por 45, você vai encontrar o número 0,13333. Observe que a repetição aqui, o período, é o número 3. Mas antes de chegar nessa repetição, você tem o número 1. Então, a parte decimal, ela é uma dízima periódica composta, porque ela é composta de duas coisas. Ela é composta de uma parte que repete e uma parte que não repete. Quem repete? O 3. Quem não repete? O 1. Sempre que eu tiver uma fração e eu quiser transformar a fração em um número decimal, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Se eu conseguir fazer a divisão e ela for exata, eu tenho um decimal exato, um decimal finito. Se eu conseguir fazer a divisão e não for exata, então eu tenho uma dízima periódica. Se depois da vírgula, essa dízima periódica for composta apenas de número que repete, que é chamado de período, nós temos uma dízima periódica simples. Caso depois da vírgula tenha alguns algarismos ou um algarismo que não vai repetir mais, ele vai aparecer só uma vez, então nós vamos chamar isso de dízima periódica simples, composta. Ela é composta por uma parte que não repete e uma parte que repete. Agora que nós sabemos como transformar uma fração em decimal, e se eu tiver um número decimal e eu quiser escrever ele na forma de fração? Então, como é que nós vamos fazer? Para transformar um número decimal em uma fração decimal, primeiro nós vamos escrever o número sem vírgula e esse será o numerador. E o denominador, nós vamos escrever 1 seguido de tantos zeros quantos forem as casas decimais do numeral. Então, vocês viram que para escrever um número decimal na forma de fração, nós temos uma regra para o numerador e uma regra para o denominador. Letra A, 10,3. O numerador vai ser o número sem a vírgula. Se você excluir a vírgula, fica 103. Então, esse é o denominador. Agora você vai escrever o 1 e vai contar quantas casas decimais tem, ou seja, quantos números após a vírgula. Tem apenas o algarismo 3, então é uma casa. Então, você acrescenta um zero. Lá na letra B, 0,312. Observe o número sem a vírgula, ele fica 0,312. Mas você não lê 0,312, você só lê 312. Então, esse é o numerador. Agora, você vai escrever o número 1 e vai contar quantas casas decimais tem. Quantos números após a vírgula? Tem o 3, o 1 e o 2. Então, são 3 casas, você acrescenta 3 zeros. Ficamos com 312 sobre 1.000. Letra C, 3,2. Primeiro, você vai analisar o número sem a vírgula. Ele vai ser 32. No denominador, você vai acrescentar 1 e vai analisar. Quem está depois da vírgula? Não é só o algarismo 2? Um único? Então, você acrescenta só 1, 0. Ficamos com 32 sobre 10. Pessoal, então agora que nós vimos como transformar número decimal em fração, fração em decimal, nós vamos ver um pouco sobre as operações matemáticas envolvendo os números decimais. Nós vamos falar sobre adição e subtração quando está relacionado a números decimais. A adição e a subtração ela vai seguir a mesma regra. Para somar ou subtrair valores decimais, nós devemos realizar a operação com cada casa decimal, ou seja, décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo e assim por diante. Então, se você vai somar ou subtrair, você precisa fazer isso com a parte inteira, que é aquele número que vem antes da vírgula, e a parte decimal, mas uma parte abaixo da outra. Então, para facilitar, para você não confundir o milésimo, o décimo e o centésimo, assim por diante, nós escrevemos os números de forma que as vírgulas elas fiquem uma abaixo da outra. No resultado, a vírgula também deve estar alinhada. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar quando você está somando ou subtraindo números decimais é que a vírgula tem que ficar uma abaixo da outra. Exemplo,
0,6 mais 1,2. Eu vou organizar uma adição, o primeiro algarismo, o primeiro número, 0,6, acima do segundo número, 1,2. Observe que, nesse caso, quando você escreve os números, automaticamente as vírgulas vai ficar uma abaixo da outra. Então, você soma normalmente. 6 mais 2 é 8. Agora, você tem as vírgulas, você escreve ela também no resultado. E 0 mais 1, 1. Então, 0,6 mais 1,2 é igual a 1,8. No segundo exemplo, nós temos 2,582 mais 5,6 mais 7,31. Observe que o primeiro número, ele tem 3 valores depois da vírgula. Então, ele tem décimo, centésimo e milésimo. Já o segundo número só tem um valor depois da vírgula. Ele só tem décimo. O terceiro tem 2, então ele também tem centésimo. Você escreve o primeiro valor, 2,580. Agora o segundo, você vai fazer primeiro a vírgula, uma embaixo da outra, e vai escrever os números. Na frente, o 5, abaixo do 2, porque ele é inteiro, e o 6 abaixo do 5, porque eles são décimos. O que faltou, o que não tem, você sempre vai acrescentar zeros. Isso não importa se é subtração ou se é adição. Fazemos o mesmo processo com 7. Eu escrevo a vírgula uma embaixo da outra, o 7 vai ficar abaixo do 5 e do 2, porque eles são inteiros, o 3 abaixo do 6 e do 5, porque ele é décimo, o 1 abaixo do 0, que nós acrescentamos porque não tinha, e do 8, porque eles são centésimos, e acrescentamos mais um 0, que vai ficar abaixo do 0, e do 2, do milésimo. Agora que tem números abaixo de todos, você faz a soma normalmente. 2 mais 0, mais 0, 2. 8 mais 0, 8, mais 1, 9. 5 mais 6, 11, mais 3, 14. Aqui eu vou escrever o 4 e vou subir o 1, normalmente, como nós já fazíamos a soma. Depois desse valor 5 somado com 6 somado com 3, vem a vírgula. Então, você escreve a vírgula também na resposta. E agora você soma a parte inteira. 1 mais 2, 3, mais 5, 8, mais 7, 15. Então, ficamos com 15,495. Agora, nós vamos subtrair 1,5 menos 3,57. A primeira coisa que eu tenho que olhar aqui é quem é maior. Eu vou comparar os números e ver qual dos dois. Quando você está somando, não importa se o maior ou o menor é o primeiro ou o segundo, mas quando você está subtraindo, sim. 1,5 é menor que 3,57. Lembra que para comparar, você vai comparar um de cada vez. Então, eu vou começar a comparar a parte inteira. A parte inteira é que vem antes da vírgula. 1 é menor do que 3. Então, 3,57 aparece primeiro e logo abaixo 1,5. Vírgula embaixo de vírgula, então 1, que é a parte inteira, vai ficar abaixo do 3, o 5 abaixo do 5, e depois não tinha número, eu acrescentei um 0 e ele ficou abaixo do 7. E você faz a subtração normalmente, do mesmo jeito que você fazia com os números naturais. 7 menos 0, 7. 5 menos 5, 0. Depois vem a vírgula, tanto nos números que você está subtraindo, como na resposta, e 3 menos 1, 2. Pessoal, então, nessa aula, nós vimos como transformar o número decimal em fração em número decimal, e aprendemos as operações matemáticas, adição e subtração. Qualquer dúvida, é só entrar em contato durante os plantões.